Olá, queridas alunas, queridos alunos, espero que esteja tudo bem com vocês. Promare na área, bem-vindos a mais uma aula de artes e teatro. Então vamos iniciar a aula de número 19, nós vamos falar sobre o corpo performático, performance e instalação. Então nós vamos dar continuidade ao vídeo anterior que a gente estava falando sobre performance. Para relembrar, performance, gente, é uma linguagem artística que integra teatro, dança e artes visuais. Sendo assim, ela se torna uma arte híbrida, ou seja, uma arte que mistura linguagens e se torna uma outra linguagem específica. Ela segue um roteiro pré-definido que possibilita sua reprodução e, em alguns casos, ela só é levada ao conhecimento do público através de fotos, vídeos ou memoriais descritivos. A performance, gente, ela é uma linguagem artística que quebra a rotina, porque ela atrai o espectador a participar da obra e transforma o modo como esse espectador vê os lugares e as situações com as quais ele não está habituado. Então, essa linguagem alerta para a percepção do que nos cerca, entende? Ela propõe uma mudança no ritmo do dia a dia e nos faz refletir diretamente sobre questões da vida. Então, nesse vídeo, nós vamos ampliar os exemplos sobre a performance e incluir uma outra modalidade de muitas características contemporâneas, que abusa dos elementos conceituais e corporais para sua execução. Nós vamos falar sobre as instalações artísticas. Instalação artística é uma produção artística composta por diversos suportes e, algumas vezes, por várias linguagens artísticas para se construir um ambiente específico. A arte conceitual não é um estilo artístico com características estéticas formais definidas. O elemento mais importante é a ideia que está contida na obra, entende? E a forma de como o artista apresenta para o público, fazendo o público refletir sobre aquela forma apresentada. Na década de 60, os artistas começaram a se questionar sobre as regras que eram ditadas pelos críticos de arte, porque essas regras elas costumavam determinar o que a arte deveria fazer. E aí, dessa forma, combinando artes visuais e artes cênicas, foi se desenvolvendo mecanismos que permitiram a participação do público na cena proposta, chamando o espectador para experimentar o processo artístico e construir uma experiência estética. E o que é uma experiência estética? A chamada experiência estética ela ocorre quando temos um contato com algo que nos causa algum tipo de reflexão ou emoção, vamos dizer assim. E o que isso quer dizer? É o sentimento gerado no momento da entrada de contato com a obra. É aquele baque quando a gente vê uma coisa e aquela imagem estética nos faz refletir. Se vocês forem parar para pensar, isso é um sentimento, nos causa alguma coisa. E a causa desse sentimento é o que faz a gente refletir. Em 2014, o coletivo carioca Opa Vivará criou uma instalação para a Bienal de Taipei, lá em Taiwan. E nela o público podia se deitar em redes apoiadas em uma estrutura de madeira. Os artistas se inspiraram na importância que os povos indígenas dão à cultura do fazer nada. Diferentemente da cultura ocidental, né, gente, que vê no ócio, quando a gente fica parado sem fazer nada, um desperdício de tempo, ou mesmo se relacionar a um pecado, uma preguiça, um desconforto. E aí, no centro dessa obra, eles colocaram uma bandeja com ervas medicinais, garrafas térmicas, xícaras e também informações sobre as propriedades de cada erva, para que cada pessoa pudesse preparar o seu próprio chá. A ideia era desacelerar, ou seja, diminuir o ritmo das atividades e dar valor ao tempo livre. Sendo assim, gente, nesse caso, é o público que faz a performance acontecer. Porque a partir do momento que ele deitou na rede, ele tomou o chá e ele fez o público refletir, que muitas ideias surgem quando a gente está na hora de descanso. Isso acontece muito comigo, principalmente nessa situação que a gente está vivendo agora. Que foi preciso a gente parar um pouco, pensar na vida, replanejar tudo para que as coisas dessem continuidade. Entre 1992 e 19
1994, a artista norte-americana Coco Fusco e o artista mexicano Guillermo Gómez Peña apresentaram-se como se fossem indígenas de uma tribo isolada, de uma ilha imaginária na América. A performance chamava-se Dois Ameríndios Não Descobertos Visitam o Ocidente. E esses artistas, gente, ficaram expostos ao público dentro de uma jaula. Essa performance percorreu diversos museus de história natural e praças de cidades europeias e norte-americanas, a partir do aniversário de 500 anos da chegada de Cristóvão Colombo à América. O objetivo dos artistas, gente, era de criticar o fato de a cultura ocidental, pautada pelo ponto de vista dos homens brancos, europeus, muitas vezes tratar pessoas de outras origens como objetos, ignorando a sua humanidade. Porque, gente, infelizmente, até o início do século XX, era comum que indígenas americanos e povos africanos fossem levados à Europa e expostos ao público, como atrações, como se estivessem num zoológico, assim, como se eles fossem um objeto de interesse científico e artístico. Além de terem sido privados da sua liberdade e de sua dignidade, né? Muitos adoeceram e até morreram por causa das condições que eles foram submetidos. Essa performance, gente, ela teve muita repercussão. Apesar dela conter uma certa ironia, muitos espectadores acreditaram que os artistas eram realmente indígenas de uma tribo desconhecida e isolada. Então, algumas pessoas do público ficaram indignadas com o fato do museu permitir aquele tipo de exposição, enquanto outros tiravam foto, achando que realmente estavam vendo uma coisa inusitada e nova, porque eles não sabiam que aquilo se tratava de uma encenação, né? Bom, gente, vocês perceberam que nesses dois exemplos, que para conceber, elaborar e realizar uma performance realmente dá muito trabalho. É necessário ter um propósito, preparar o corpo para os desafios, realizar a ação com concentração e estar atento para lidar com as eventualidades, né? Porque o público tá ali, tete a tete com você. E vamos sempre lembrar que as linguagens contemporâneas, elas são produções concebidas como arte conceitual. Por quê? Porque ela reconhece o público também como um autor da obra. E dessa forma, ela deixa de ser apenas um observador passivo. Por quê? Porque o entendimento da obra depende da participação intelectual, afetiva e muitas vezes física daquele que o aprecia. E a performance está sempre aberta ao inesperado. E no caso da instalação artística, tem a necessidade de se pensar no ambiente que essa obra vai ser executada. Quem topa uma performance no nosso retorno, hein? Vamos virar artistas performáticos? Que tal? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam da atividade do maestro. Vale nota e presença. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um beijo e até a semana que vem. Tchau!